Eu sou o professor Pedro Neto e nessa nossa videoaula vamos falar sobre a dilatação térmica dos sólidos. Então vamos lá, começar a nossa videoaula. Então, primeiramente falar aqui sobre a dilatação dos sólidos, vamos falar sobre as estruturas dos sólidos. Sabemos que toda matéria é constituída de moléculas. E já foi visto anteriormente que as moléculas no estado sólido elas podem passar para o estado líquido e gasoso. Mas no estado sólido é o estado de menor agitação entre elas. Mas vamos pegar o seguinte, vamos supor aqui que eu tenho aqui duas moléculas a uma certa temperatura. Então elas estão em agitação, se movem. Então vamos supor que aqui esteja uma temperatura baixa. E vamos pegar as mesmas moléculas, porém elas estão se afastando mais. É sinal que elas estão a uma temperatura maior. O que vai acontecer com esse distanciamento entre elas? O distanciamento vai fazer com que haja um aumento nas suas dimensões, tanto no comprimento, na largura e na altura, que vai provocar o seu aumento. Se caso ocorrer uma elevação da temperatura, ele vai dilatar, ou uma redução. Se diminuir a temperatura, ele vai sofrer uma contração. Então, quando acontece isso, a distância entre as moléculas, se a gente reparar aqui, vai começar a ficar maior. Inicialmente a distância era menor e após aquecer a distância fica maior. Então vai começar a montar uma estrutura do sólido, fazendo com que, se vocês perceberem aqui, o comprimento inicial, a largura inicial, a altura inicial. Comprimento final, largura final, altura final. Então, quando a gente eleva a temperatura de um sólido, ele vai aumentar as suas dimensões. Ele vai sofrer a chamada dilatação térmica. Então, a dilatação térmica ela é vista em algumas situações. Já repararam esse piso? É muito comum você ver esse piso aqui. Você vê em posto de gasolina, quadra poliesportiva. Se você analisar, elas têm uma divisão. Normalmente é feito uns quadrados. Isso aqui é nada mais chamada de junta de dilatação. Qual é a sua função? É evitar rachaduras. Então, se você diminuiu a área de cada placa, você vai tentar também diminuir a sua dilatação. E diminuindo a sua dilatação, você vai evitar rachaduras. Se vocês já analisarem, aqui eu tenho uma ponte. A ponte, uma ponte de dimensão maior, de tantos e tantos metros, ela é feita por blocos. Existe essa divisão, é uma abertura. Essa abertura ela deve existir para que nas horas mais quentes o bloco aqui, o concreto, dilate e tenha espaço suficiente para que ocorra a sua dilatação. Está aqui a figura mostrando o pedreiro fazendo um piso. Então, nesse momento inicial aqui, está aqui. Ele coloca bem aqui essa barra. Normalmente essa barra é de plástico ou um metal e vai dividir os blocos. Então aqui ele vai jogar o concreto, né, formando um quadrado e vai ter então aqui um piso montado em blocos. Então por efeito da dilatação. Então é muito comum um pedreiro, quando ele vai fazer uma calçada, ele faz uns cortes. Aqueles cortes na calçada, fazendo os quadrados, ali não tem nada de enfeite. Aquele corte que ele faz é para tentar diminuir as rachaduras, embora venha a sofrer rachaduras, mas em menor proporção. Então nós temos aqui também a linha do trem. O trilho, quando é emendado ao outro, ele deixa sempre essa abertura. Existe uma abertura. Para que serve essa abertura? O ferro, o aço, ele é um bom condutor de calor. Então, nas horas mais quentes, ele vai receber
uma elevação da temperatura e vai dilatar. E essa abertura é para que essa barra sofra dilatação. E essa dilatação tenha espaço suficiente para não deformar a linha férrea. Como a gente mostra aqui na figura, ó. Aqui é uma deformação devido a uma elevação, ou seja, uma variação da temperatura sofrida. Nós temos também as linhas de transmissão, os fios da rede elétrica. Nas horas que está com temperatura mais baixa, os fios da rede elétrica estão mais esticados. Nas horas mais quentes, o fio vai dilatar. Então, ele vai aumentar de tamanho. Então, se ele vai aumentar de tamanho, ele vai curvar. Então, ele vai ficar maior. Então, efeito da dilatação térmica. Então, vamos começar a detalhar cada tipo de dilatação. É claro que foi falado anteriormente que um corpo, ele dilata nas suas várias dimensões, no seu comprimento, na sua largura e na sua altura. Mas aqui a gente vai começar a detalhar cada divisão aí da dilatação. A dilatação linear é uma dilatação que envolve apenas no comprimento, uma única dimensão. Vamos supor que eu tenho uma barra. Essa barra metálica, ela está, esse símbolozinho aqui, o símbolo grego chamado θ, que vamos utilizar muito a partir de agora, temperatura. Aqui essa barra está a uma temperatura inicial. L0, comprimento inicial. Então temos inicialmente um comprimento e uma temperatura inicial. O que vai acontecer? Quando aumentar a temperatura, ou seja, o delta, θ, ou seja, variou a temperatura, eu tinha uma menor, passa a ser uma maior, então variou. O que vai acontecer com essa barra? Será que o tamanho dela permanece a mesma? Não. Ela vai começar a aumentar. Reparem que nesse momento aqui a barra aumentou, porque a sua temperatura inicial é menor que a temperatura final. E aqui esse Δθ é a variação da temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então aqui eu vou ter o L como comprimento final. E esse pedacinho aqui que restou, a diferença entre o comprimento inicial e o final, que ele vai mudar aqui, ó, de cor, isso aqui foi o acréscimo sofrido, o quanto dilatou. Esse valor, o quanto dilatou, é chamado de variação do comprimento ΔL, ou podemos chamar de dilatação linear. Então, dilatação linear é o quanto o comprimento aumentou ou diminuiu, ΔL. Em termos matemáticos, podemos associar que o ΔL é igual ao comprimento inicial. Ele é proporcional, o que quer dizer, se o comprimento inicial for maior, a dilatação vai ser maior. Então, se eu tiver duas barras, uma de 1 metro e uma de 2 metros, quem vai dilatar mais? Aquela que for de 2 metros, porque inicialmente o comprimento é maior. Também ela é proporcional, a dilatação aqui, a um coeficiente. Esse símbolozinho grego alfa, para nós aqui, é chamado de coeficiente de dilatação linear do material. Que quer dizer, cada material apresenta dilatações diferentes. Eu posso ter dois materiais de mesmo tamanho, mas se forem diferentes, eles vão dilatar de forma diferente. Aqui nós temos aqui uma tabela com alguns materiais com o seu respectivo coeficiente de dilatação. Eu tenho o aço vale 11 vezes 10 elevado a menos 6, a unidade de coeficiente de dilatação é graus Celsius elevado a menos 1. O que quer dizer isso? Esse menos 1 grau Celsius é que a cada 1 grau Celsius, ele vai aumentar esse valor aqui, ó, para cada 1 metro de comprimento. Então, o aço tem esse valor. O vidro, esse aqui é o vidro comum, 9 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. O vidro pirex, 3,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, vidro pirex, então existe aí um vidro que suporta altas temperaturas, que é o vidro pirex. Quer dizer, por que ele suporta alta temperatura? Porque o seu valor, o seu coeficiente
em relação ao vidro comum, ele é menor. Então, quanto menor for o valor do coeficiente, menor é a dilatação. E o alumínio, 23 vezes 10 elevado a menos 6. Então, se a gente for analisarmos aqui, quem sofre menor dilatação aqui é o vidro pirex, porque tem menor coeficiente, e quem sofre maior dilatação é o alumínio, 23 vezes 10 elevado a menos 6. E um fator que, para que haja dilatação, é a temperatura, tem que variar. Sem ela não é possível que ocorra a dilatação. Então, essa fórmulazinha aqui, o ΔL é igual a L0 vezes o coeficiente linear, vezes Δθ, que é a variação da temperatura. Essa é a fórmula da dilatação linear. Embora eu possa ainda fazer assim. O que é o comprimento final? O final é o L. É tudo isso aqui. É o que eu tinha antes, mais o que aumentou, o ΔL. Então, o L0 mais ΔL, eu vou ter o comprimento final. Então, estou somando. Então, se a gente pegar bem aqui, repete aqui o L0 mais quem é ΔL? Comprimento inicial, o coeficiente e a variação da temperatura. Repare que L0 e L0 está nesses dois aqui, ó, nesses dois termos. Eu posso colocar em evidência. E se eu colocar em evidência, eu vou ter L0, evidência por L0 vai dar 1. L0 dividido pelo coeficiente, a variação da temperatura, vai restar somente o coeficiente vezes a variação da temperatura. Então, essa outra fórmula aqui, vou utilizar quando eu for calcular o comprimento final, direto. Mas a base de tudo é através do ΔL. Não tem nenhum problema. Pode fazer ΔL e depois calcular por aqui, por L, que é igual a L0 mais ΔL. É só uma fórmula de se utilizar caso necessário. Graficamente, esse gráfico da dilatação linear, como já falei, linear, porque é uma reta, é crescente. À medida com que a temperatura vai aumentando, a temperatura vai aumentando, o comprimento também vai aumentando. Então, aqui, onde está a página reta, é o comprimento inicial. Então, onde você vai perceber que ele vai começar com um comprimento inicial e vai chegar até um comprimento final. Então, saiu de um ponto para o outro, aumentou o comprimento, é porque variou o comprimento quando ocorreu uma elevação da temperatura. Então, variou a temperatura. Graficamente, se você perceber, formou um triângulo aqui. Eu tenho ΔL na vertical e Δθ, temperatura na horizontal. Aqui eu tenho uma relação trigonométrica chamada de tangente. Cateto oposto, cateto adjacente. Nesse caso, a tangente do ângulo vai ser o comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação. Então, se eu quero saber o coeficiente e ele dá o comprimento inicial e dá o ângulo, é só colocar o ângulo e dividir pelo comprimento inicial que eu vou achar o coeficiente de dilatação. As lâminas bimetálicas. Essas lâminas são metais unidos, colados um ao outro. Como foi dito anteriormente, eu posso ter metais de mesmo tamanho, podem sofrer a mesma variação da temperatura, porém vão sofrer dilatações diferentes. É isso que vai acontecer. Quando isso acontecer, um vai querer dilatar mais do que o outro, ele vai curvar, ou vai curvar para baixo, ou vai curvar para cima. Nesse exemplo aqui, ocorreu uma curvatura para baixo. Por que ocorreu curvatura para baixo? Quem foi que dilatou mais? O latão. Então, quando ele curva para baixo, é porque o metal que está em cima sobre ele dilatou mais. Então, ao dilatar, o que está embaixo não consegue dilatar igualmente, então ele vai acabar puxando o que está acima dele. Então, por isso vai acontecer. Ele falou, dilatação na face de fora é maior. Então, é maior. Se fosse o contrário, se esse metal aqui, a parte de baixo, tivesse maior dilatação, então ele iria curvar para cima. É isso que eu vou ter nas lâminas bimetálicas. Essas lâminas elas têm uma grande utilidade. É muito comum você ver isso em aparelhos eletrodomésticos. Um exemplo é aqui o ferro de passar roupa. Você percebe que o ferro elétrico, quando ele está ligado,
Na hora que liga, ele aquece. E aí, depois de alguns segundos, ele faz um estralozinho. Aquele estralo é porque o contato entre os terminais aqui se afastou. É nessa hora que o circuito está aberto. O que vamos ter? Ó? Seria assim, ó, aqui é o fio passando a corrente elétrica e aqui o metal tendo contato. Ele coloca o ferro e o cobre. Quando ele curvar para cima, é sinal que o cobre tem maior coeficiente, né? Quando você vai curvar para cima, que está embaixo, tem maior coeficiente. Então abre aqui o circuito, não vai passar a corrente elétrica. Então você vê isso no ferro de passar roupa. Os motores de geladeira elétrica, o motor da geladeira. Em determinado momento você escuta o barulho do funcionamento do motor e tem momento que você não escuta. Naquele momento que você não escuta é porque as lâminas metálicas elas se afastaram do contato e com isso não está funcionando, ou seja, não é necessário funcionar naquele dado momento. Então é gasto de energia à toa. Então essa é a utilidade das lâminas bimetálicas. Bom, a próxima dilatação, nós temos a dilatação superficial. Superficial porque envolve a área. A área, então vamos ter o seguinte, eu tenho aqui uma chapa, e essa chapa aqui eu tenho uma área inicial, uma temperatura inicial. Ao aquecer essa chapa, o que aconteceu com a sua área inicialmente para a final? Aumentou, a área final é maior que a área inicial. Se pegarmos aqui, compararmos a área inicial com a final, essa região aqui, ó, foi o quanto que aumentou. Esse valor aqui que aumentou a dilatação sofrida pela área, ΔA. Alguns livros colocam ΔS, tanto faz, superfície ou área, equivale a mesma. A fórmula é igual a anteriormente. Então lá era ΔL, agora é ΔA, lá era L0, agora é A0. Agora um detalhe, lá era o símbolozinho, o coeficiente de dilatação linear, o alfa, que é o beta. Esse beta, ele é o coeficiente de dilatação superficial do material, que ele é 2 vezes maior que o coeficiente linear. Se o linear fosse 5, o superficial vale 10, sempre é o dobro. E multiplicado pela variação da temperatura. Então, essa é a fórmula da dilatação superficial, dilatação que envolve a área. Se fizermos aquela relação feita anteriormente, a área final é a área inicial mais o que aumentou, o ΔA. Que é o ΔA, a área inicial, o coeficiente superficial, vezes a variação da temperatura. Se eu colocar esse A0 aqui, a área inicial em evidência, então a área final é igual à área inicial, aí fica multiplicado por 1 mais o coeficiente superficial multiplicado pela variação da temperatura. Então você pode utilizar essa segunda fórmula quando você quiser logo ir direto para achar a área final. Mas a mesma situação anterior, o princípio básico de resolver qualquer questão de dilatação é por essa aqui primeira. A nossa próxima dilatação, como nós já tivemos o comprimento, tivemos a área, agora é o volume. Então, a dimensão que ocorre no comprimento, na largura e na altura. Então, vamos supor que eu tenho uma esfera. Essa esfera possui um volume inicial, a temperatura inicial. Ao aquecer, o volume da esfera aumenta. O volume final é maior do que o volume inicial, porque ocorreu um aumento da temperatura. A temperatura final é maior que a inicial. Se compararmos em relação ao volume inicial, repare que essa região aqui é o quanto aumentou. É a variação do volume, chamada dilatação volumétrica. Então, o cálculo aqui, você vai ter o ΔV, que é a variação do volume, é igual ao volume inicial. Aqui eu tenho um símbolozinho grego, o símbolozinho gama, que para nós é o coeficiente de dilatação volumétrica, que vai ser 3 vezes maior que o linear. Vamos supor, se o linear for 2, então ele vai ser multiplicado por 3 para achar o volumétrico. Então seria igual a 6, multiplicado pela variação da temperatura. Então essa formulazinha da dilatação volumétrica. Porém, eu posso ter aquela outra relação, que o volume final é o volume inicial mais o que dilatou, que é o ΔV. Isso aqui, ó, esse aqui é o ΔV.
Se eu colocar a evidência, o volume inicial, então eu vou ter que o volume final é o volume inicial multiplicado por 1 mais o coeficiente volumétrico vezes a variação da temperatura. Então essa é a fórmula prática para determinarmos o volume final de forma direta. Mas novamente, o princípio básico da dilatação volumétrica a gente resolve por essa aplicação aqui. Bom, então a nossa videoaula por hoje se encerra e até a nossa próxima videoaula.